Obrigado, obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Meu nome, como o Borba já falou, é Kenzo Porto. Ok. Então, eu sou gerente de operações para a Google Maps Enterprise, a divisão corporativa do Google, mas não se preocupem. Hoje eu não vou tentar vender nada para vocês. Ok. Então, eu vou apresentar aqui os produtos. Vão ser produtos todos gratuitos, que vocês têm acesso, são contas gratuitas, então não se preocupem. Perguntas podem fazer à vontade, ok? No último slide, aqui eu não coloquei, mas no último slide tem o meu e-mail também, fico à disposição. Não será uma apresentação tão técnica, porque quando me foi passado o horário, primeiro dia, final do dia, vocês já estão cansados de olhar código, então, mas eu vou passar. Então, uma introdução sobre o que o Google fez nesses últimos 6, 8 meses, né, relacionado a Google Maps aqui no Brasil. Ok? E depois eu vou falar, então, né, como assim, uma linha de estudos para vocês se capacitarem no desenvolvimento de Google Maps. Então, só para eu ter uma ideia, quantos aqui são desenvolvedores? Opa! E quantos aqui, então, já manipularam a API do Google Maps? Olha só que beleza! Tranquilo, ainda bem que eu não fiz uma apresentação técnica, então, ok? Vamos lá. Então, eu coloquei esse título de novato a mestre em 4 níveis, né? Porque nas minhas férias, né, fui lá para a Serra Gaúcha, tudo com a minha esposa, aproveitar, mas quando eu voltei, eu fiz uma coisa que eu gosto bastante, que é jogar. Ok? Então, eu estava jogando lá o Kingdoms of Amalur no PS4, coisa e tal, e aí eu, puxa vida, quem sabe eu não faço a minha apresentação do nível mais básico até um nível mais avançado, ok? E coloco algumas coisinhas um pouquinho engraçadas. Mas, antes disso, eu vou falar, então, sobre o que o Google, ok, fez, né, como eu já falei, no Google Maps relacionado, ok, esses últimos 6, 8 meses. Essas características elas não estão em ordem cronológica, mas são características de março, abril, ok, bem recentes. Então, no ano passado, né, esse ano, o I/O ele não focou muito em Google Maps, então, há 2 anos que focou no Google Glass. No ano passado, focou no Google Maps, esse ano, então, foi a integração do Android com o Chrome, ok, foi muito legal, mas o ano passado ele lançou a nova versão do Google Maps. Ok? E não foi só isso. Em dezembro de 2013, o Google atualizou completamente a base do Brasil. Eu não sei se vocês já notaram, ok? Mas, desculpa. Mas, antes, nós tínhamos aproximadamente, deixa eu ver, uns 2.500 municípios no Brasil, de 5.000 e lá vai alguma pedrada. Ok? Depois desta atualização, o Google agora ele tem os 5.000 e lá vai pedrada, menos 5 municípios que foram criados ano passado. Ok? Porque nós compramos a base de município há 2 anos, viemos atualizando até dezembro de 2013, e agora nós temos o nosso novo mapa. Okay. Aqui é um screenshot que eu coloquei de Anhanguera, um município de Goiás. Okay. Então, é o 3º menor município do Brasil, com 1.086 habitantes. Okay. Ele não é o menor e nem é o 2º menor, porque, sinceramente, se a gente abrir o Google Maps, e vamos lá, vamos abrir o Google Maps, né? E eu colocar, né, vamos lá, o menor município do Brasil. Vamos procurar quem é o menor município do Brasil. Ó, eu tenho aqui esse artigo que diz Serra da Saudade. Será que o Google encontra? Serra da Saudade. Serra da Saudade, Minas Gerais, Brasil. Sinceramente, eu, quando olhei aqui a imagem de satélite, eu não encontrei o município. Depois, então, eu não vou agora ficar procurando, mas ele acha o município, né? Tem menos... Borá e Serra da Saudade são os 2 únicos municípios abaixo de 1.000 habitantes. Ok? Depois, se vocês me encontrarem, né, vocês coloquem um marcador, então me enviem um e-mail dizendo, ok, está aqui ó, o município e o Google não tem a base de ruas. Mas, né, para Anhanguera, Anhanguera tem a imagem de satélite, tudo bonitinho, e agora tem a base de arruamento. Então,
Ou seja, né, nós temos quase que na totalidade, então você percentualmente é um número muito pequeno, ok? Só não tenho 5 municípios de 5.000 e lá vai pedrada, ok? Então eu tenho quase todas as cidades, né? Às vezes eu estou numa roda de amigos, eles gostam de brincar, olha, vamos buscar tal município, coisa e tal, né? Ok? Além disso, o Google não só atualizou, ok, o mapa do Brasil, ele nos deu ferramentas para criar coisas diretamente no mapa. Então, quando a gente não acha algum bairro, algum distrito, alguma rua, ou coisas pequenas, por exemplo, a codificação, o número do meu prédio, né, eu moro em Campinas, o número da rua estava invertido. Eu usei essa ferramenta, que foi lançada junto com a nova versão, em dezembro de 2013, para atualizar, ok, o mapa. E, depois de 2 semanas, atualizou. Okay. É uma ferramenta, ok, mundialmente utilizada, vários países a utilizam. Em geral, para alterações pequenas, leva de 2 semanas. Mas o mais interessante é que, quanto mais coisas você vai enviando, menos auditoria o Google vai fazendo e ele vai te ranqueando. Okay? Então, você vai submetendo novas alterações, e podem ser coisas pequenas. A concessionária que eu botei o carro está com o endereço errado, a casa da minha avó, a casa da minha tia, a casa da minha sogra. Okay? Você vai corrigindo e o tempo de auditoria vai diminuindo, você vai ficando com um ranking. Okay? Então, é uma ferramenta também bem útil, bem bacana. Cidades 3D. Então, nós tínhamos... aliás, nós temos as imagens de satélite, ok? Imagens que a gente chama, ok, 45 graus, e o Google começou a criar, ele aplica um algoritmo, então, nessa coleta de imagens, perfeito, e cria cidades inteiras em 3D. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, acho que conseguem sim, né? Os prédios de Natal, ok, estão todos em 3D, e foram gerados de forma automática. Perfeito? É um trabalho que foi lançado há uns 2 anos, e aqui no Brasil, há 2 meses, 3 meses, se eu não me engano, só existia Brasília e Porto Alegre, e agora o número de municípios, né, já cresceu um pouquinho, e a tendência é que isso cresça bastante. Ok? Indoor Maps. Esse aqui é muito bacana. Então, recentemente também foram adicionados mapas indoor, ok? Aqui no caso é o Shopping Center Morumbi, mas temos de museus, temos de aeroportos, ok? Então aqui eu tenho uma lista também. E essa lista já está bastante extensa, ok? Então muitos e muitos shoppings no Brasil, eles têm, né, os Indoor Maps. Então, você está, né, com o seu Google Maps, né, dentro de um shopping, precisa localizar, achar uma loja. É bastante útil, perfeito? Além disso, focando um pouco mais para a Copa do Mundo, ok? Então, essa daqui vocês já devem ter visto, eu tenho o Street View dos estádios. Então, se eu não conseguir comprar o ingresso, porque era muito caro, porque a passagem estava muito cara, eu posso fazer uma visita virtual aos estádios. Perfeito? Pegar aqui o Beira-Rio, por exemplo, ok? E você pode fazer um passeio virtual no estádio do Beira-Rio. Está vazio, não está tão bonito, né? Nós estamos acompanhando os jogos da Copa do Mundo. Estão muito legais, as torcidas estão bem bonitas. Perfeito? Ruas coloridas do Brasil também. Então, o Google ele tem o Street View das ruas, né, que foram pintadas, ok, em comemoração à Copa do Mundo. Também foi feito um trabalho em cima disso. E Google Transit para todas as capitais da Copa, ou seja, linhas de ônibus, linhas de metrô, okay, foram adicionadas 6 cidades em 18 de abril, se eu não me engano, né, para completar todas as 12.
Foi muito interessante também, foi um esforço que o Google fez para a Copa do Mundo, para auxiliar não só os brasileiros, como os turistas também. E, recentemente, foi lançada a funcionalidade de time-lapse. O que significa isso? Ok, então, o Google pegou toda a base de imagens de Street View e criou, ok, uma barra temporal. Então, aqui, no caso, é a construção de um edifício em Singapura, mas temos também alguns exemplos aqui no Brasil. Vou pegar, por exemplo, o estádio de Fortaleza. Opa, por que está sumindo aqui? Vamos lá. Opa. Não está aparecendo agora, mas se até no I/O hoje, no Keynote, tivemos problemas, né? Tentar mais uma vez só. Perfeito. Então, aqui eu tenho a imagem de fevereiro de 2012, posso maximizá-la, e aí eu vou navegando, ok, em março de 2012. Então, para esse estádio em específico, não tenho certeza se para todos os estádios da Copa foi feito isso. Eu tenho a evolução da construção. Quanta coisa foi feita nesses últimos 6, 8 meses, né? Bastante funcionalidades. Mas por que eu apresentei tudo isso? É que, em termos, perfeito, de dados, vocês não precisam se preocupar, né? Nós somos responsáveis por isso, ok? Então, é o nosso compromisso com vocês. O que vocês têm que se preocupar em gerar aplicativos, ok? E aproveitar os nossos serviços, ou seja, as nossas APIs, para obter informações em cima desses dados. Então, nós temos aqui temos uma quantidade enorme, vocês sabem disso, vocês usam o Google Maps tanto quanto eu, ok? Vocês já programaram na API, têm conhecimento, então sabem da quantidade de serviços que nós temos. Então, agora, né, vamos começar, para aqueles, então, que não têm experiência com o Google Maps, por onde eles devem começar? Ok, então a pessoa fica pensando, né, eu programo, desenvolvo já em Java, em JavaScript, PHP, Python, mas eu tenho certo receio e não conheço muito bem mapas. Ok, então nós temos um produto que serve como uma introdução para vocês no quesito de mapas. É o Google Maps Engine Lite. Ok, vocês já conhecem o Google Maps Engine Lite? Já mexeram nele? Vocês conheciam o My Maps do Google? Também não? Ok. Então, nós temos o Google Maps, ok, que nós fazemos as nossas consultas, buscamos as nossas rotas, tudo direitinho. E se eu quero criar um mapa simples em cima do Google? Ok. Isso é possível? Sim, é possível através dessa ferramenta. Essa ferramenta é inteiramente gratuita, Google Maps Engine Lite. Ok, deixa eu acessar aqui. Vamos, então, criar um novo mapa. O que eu tenho é uma caixa de busca, algumas ferramentas de desenho e algumas camadas que eu posso colocar. Ok? É bem interessante essa ferramenta, eu posso criar rotas, eu posso fazer medições. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vou criar uma camada com a rua, com o ponto que está a minha casa. Pronto, fica na rua Amantino Coelho, ok? E ele dá as informações, ok? E vou adicionar ao mapa. Adicionei ao mapa, perfeito. Ícone do marcador, ok, tradicional. Eu quero mudar o ícone, eu quero um íconezinho diferente. Vou colocar uma casinha simples. Pronto, tenho. Ok, vou salvar esse mapa. Posso colocar um título, posso colocar uma descrição.
Agora é que começa a parte interessante. Eu posso me aproveitar do buscador do Google Maps para criar novas camadas. Perfeito? Então, aqui eu busquei a rua, tudo bem. Mas e se eu quero as pizzarias próximas da minha casa? Pronto, ele deu algumas sugestões de pizzarias próximas da minha casa. Ok? Não quero adicionar todas. Oh, essa aqui fica bem pertinho, na verdade, é a padaria lá da esquina. Ok. Vamos adicionar esta aqui ao mapa. Tá? Mas, para isso, eu quero criar uma nova camada. Vamos criar uma camada. Adicionar uma camada. Camada sem título. Vou desabilitar a minha casinha e vou adicionar, ok, a panificadora Via de Fiore. Ok, e aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma galeria de ícones que eu posso mudar. Perfeito? Posso mudar todas elas. Posso editar os atributos também. Posso, né, trocar o nome, colocar uma descrição, colocar outros atributos, colocar fotos. Ou seja, eu vou criando o meu mapa. Perfeito? Deixa eu ver se existe mais alguma coisa. Posso alterar também o mapa base. Perfeito? Aqui, né, eu só tenho um problema com essa ferramenta, ok? Que é um problema referente a nós, que somos desenvolvedores. Eu não tenho API. Kenzo, como é que você mostra um produto que não tem API? Puxa, passei o dia inteiro vendo código. Né? Calma, calma. Esse aqui, não se esqueçam, esse aqui é o nível novato. Ok? Então, é para as pessoas que estão iniciando a manipulação de mapas. É o primeiro produto da família do Google Maps que eu estou mostrando para vocês. Aqui posso adicionar uma linha, posso adicionar um trajeto também. Ok? Ou seja, eu vou adicionando camadas. Opa! Acabei adicionando um polígono aqui. Ok? Vou compartilhar. Vou tornar esse mapa público na web. E eu posso incorporá-lo ao meu site. Ah, é um iframe, olha só, já é um código, aí é bacana. Vou usar aqui o JSBin para colocar esse iframe. Ok? E aqui, então, então eu consigo colocar na minha paginazinha. Agora eu estou mais tranquilo. Perfeito? Só que ele só permite isso para vocês. E esse aqui é o nosso querido amigo Google Maps Engine. Ok? Google Maps Engine Lite. Como o próprio nome já diz, é um produto bem light. Então, é um produto para criar mapas simples. Ok? Então, só para estar familiarizado com a criação e manipulação de dados em cima do nosso mapa. Ok? Porque olhar o mapa, consultar o mapa, criar rotas, vocês já estão acostumados, usar o navegador, tudo. Então, a evolução é a manipulação de dados adicionais em cima do meu mapa. Perfeito? Com isso, vamos para o nível 2, aprendiz. Ok? E aqui eu não quis colocar o aprendiz em português, com o justo, porque vai que dá algum problema aí de, né, imagem e tal. E para o nível 2 é o produto que vocês já conhecem. Perfeito? Então, eu não pretendo me prolongar muito aqui. Então, só falar que existe um site muito bacana chamado More Than a Map, mais que um mapa, com diversos demos e exemplos do que eu posso fazer utilizando a API do Google Maps. Ou seja, vocês já estão familiarizados, sabem que Google Maps nada mais é que uma forma de, né, customizar, ok, o Google Maps que nós temos público, se aproveitando dos serviços. Então, eu posso alterar o mapa base, eu posso criar rotas específicas, né? Eu posso alterar, colocar imagens de satélite, chamar Street View, ou seja, criar animações em cima do meu mapa. Aqui eu tenho diversos exemplos, não só a documentação, claro, é muito boa. Além disso, eu tenho histórias de desenvolvedores também. Temos um exemplo no Quênia, temos um exemplo da Tailândia, aqui temos exemplo no Brasil? Temos exemplo no Brasil. Ok.
Então, temos uma startup chamada Epungo, perfeito. E o QCanto. O QCanto vocês provavelmente conhecem, é um site bastante famoso. Então, tem um vídeo explicando algumas características do site, tudo, ok? E eu tenho os demos. Então, se eu quero alterar o mapa base, perfeito, aqui eu posso, né? Na verdade, você chama o mapa e ele se adapta automaticamente. Okay? Quando eu digo alterar o mapa, eu posso alterar os estilos, eu posso alterar as cores do mapa. Imagens de satélites, daqui a imagem de 45 graus, então nós batemos fotos, ok? Nas 4 posições. E dependendo do nível de zoom, ele troca para a imagem de satélite, perfeito. E as imagens de satélite mais tradicionais. Essa daqui não é uma imagem de 45 graus, ela é aquela, parece, mas não é. Um deserto na Algéria. Essa aqui, o Burning Man, que eu não consigo ver nada aqui, talvez eu esteja um pouco... ok. E a imagem muito famosa do White Horse. Okay. Então, Street View, né, é uma característica interessante. Já temos Street View também, né, debaixo d'água. Perfeito. Então, você pode mergulhar, você não precisa de equipamento, você não precisa de nada. Você pode viajar, ok, pelo Street View. Places. Né? Então, o que nós temos? Nós temos uma base de estabelecimentos, de pontos de interesse, chamada Google Places. Okay? Através do Google Places API, você pode acessar, de forma programática, essa base de dados. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu tenho um outro slide que fala um pouquinho mais do Places e é uma sugestão para vocês. Que eu só vou colocar, por exemplo, eu quero Nova York e eu quero galerias de arte. Então, essas informações todas vêm do Google Maps também, feito através do Google Places. Essa aqui é a questão, vocês okay, já sabem disso, a questão de rotas, a questão de public transit que eu falei, questões de dados de elevação. Ok, então... dados de altitude em relação ao nível do mar, perfeito. E visualização de dados. Eu não crio só mapas, ok? Não crio só rotas através do Maps API. Okay? Eu crio símbolos, eu crio animações, eu posso criar mapas de calor. Então, e eu acredito que essa é o verdadeiro poder dos mapas. Okay? É o modo como você visualiza os dados. Então, temos diversos exemplos. Esse daqui, por exemplo, né, são os voos que chegam e saem de Londres, dependendo da hora do dia. Okay. Eu tenho também a incidência de terremotos baseado nos dias de 2012 e por aí vai. Um mapa de calor que demonstra o crescimento populacional. Okay. Então, 2006, vai explodir. Nossa! Ok, ele começa desde 1950, ele faz uma estimativa depois. E um joguinho aqui, né? Então, esse aqui já é um joguinho um pouquinho mais avançado, que ele trabalha com sistema de coordenadas, sistema de projeção, perfeito? Então, você tem que encaixar os países. E eu nunca consigo aqui, que ele altera, perfeito, os polígonos, dependendo de onde você está. E agora eu notei que ele também coloca de forma aleatória, porque ontem eu até consegui montar alguns aqui, não estou achando os polígonos agora. Ok, não vou ficar aqui, né, demonstrando a minha incapacidade de jogar esse joguinho, né, para vocês, perfeito? Continuando, então, ok, eu tenho o Google Maps API, vocês já estão familiarizados. Eu não sei se vocês estavam familiarizados com essas funcionalidades que eu demonstrei, mas tem demos, ok? Temos uma documentação extensiva também, como vocês já sabem, com vários exemplos. Temos um fórum, porque na época faz algum tempinho que eu não desenvolvo mais arduamente, mas quando eu desenvolvia, né, uma das minhas, um dos meus mantras era que se eu vou começar desenvolvendo uma certa linguagem de programação, né, e eu
desenvolvi em Turbo Pascal, em Delphi, em Visual Basic, em C++, depois Java. O segredo era tenha um bom fórum para acessar. Ok? E nós temos um excelente fórum de desenvolvedores, que é o Stack Overflow, em que a própria equipe de desenvolvimento do Google responde às perguntas. Não só a equipe de desenvolvimento, engenheiros dos mais diversos, os advocates, ou seja, uma grande equipe também está sempre de olho no Stack Overflow. Agora, deixe-me dar uma dica para vocês. Okay? Eu falei sobre Google Places, que é uma base de estabelecimentos, okay, de pontos de interesse. Ok, o Google fez acordos com listas amarelas, listas telefônicas, coletou todos os dados públicos, colocou na base de dados, mas como ele fica alimentando essa base de dados? Okay? Como ele fica incrementando essa base de dados? Depende de nós. Então, você pode colocar uma empresa de forma gratuita no Google, né? Ah, mas Kenzo, eu ainda estou na universidade, não tenho empresa. Mas quem sabe você não coloca a empresa do teu pai? Você não coloca a empresa do seu tio? Porque você não é simplesmente adicionar um ponto de interesse, perfeito? De forma gratuita, de forma gratuita, você vai colocar a empresa no buscador do Google, vai criar uma página do G+, pode colocar, vai ter o Street View, você pode colocar fotos, as pessoas vão poder colocar opiniões sobre o estabelecimento, ok? Então, é uma ferramenta muito interessante para vocês. Vou fazer uma demonstração rápida aqui do que eu fiz para a empresa do meu pai. Então, eu tenho o Google Maps, ok? O Google Maps tradicional, e eu vou colocar aqui Haruken. Ok, já apareceu aqui, comércio e apresentações, na rua Javari, em Porto Alegre. Por que Haruken? Porque o nome da minha irmã é Harumi, o meu é Kenzo, então, ok, Haruken. E eu adicionei, entrei no Google Places, fiz o cadastro do estabelecimento, e aqui existe já o Street View, né? Então, é na própria casa do meu pai, né? O Street View dele, você tem imagem de satélite, você tem imagem 3D. Vou mostrar aqui para vocês a imagem 3D de Porto Alegre. Então, você pode notar aqui que ele vai construindo a cidade de forma tridimensional. Perfeito? Você pode girar. E aí você pode passear por essa bela cidade que é Porto Alegre. Eu morei lá durante 30 anos, então gosto muito. Sou gaúcho de coração. E uma característica muito interessante que saiu faz pouco tempo, não sei se vocês, né, que manipulam o Google Maps API já sabem disso, nós temos o JSON, ok, que é um formato tradicional das respostas nas APIs do Google, mas agora também temos suporte ao GeoJSON, que são informações geoespaciais, ok, então que estão inseridas dentro do arquivo, e com isso eu tenho uma manipulação de dados geoespaciais de forma mais simplificada, de forma mais facilitada. Então, aqui eu tenho só alguns exemplos. Então, antes eu recebi um arquivo, ok, de alguns marcadores, né? Eu ia plotar esses marcadores utilizando JSON, mas se eu utilizar esse novo formato, eu consigo, por exemplo, aumentar o tamanho, né, de círculos baseado em determinado atributo e de forma bem simplificada, ok? Por exemplo, alterar as cores. Não vou mostrar código aqui, porque esse exemplo tem na web, é só fazer uma pesquisa, Google Maps, GeoJSON, vocês acessam o código. Ainda bem que eu não sou o último a apresentar, né? Depois tem o happy hour, então, nossa, não queria ser a pessoa, né, que apresenta antes do coffee break. E aqui alguns casos interessantes. Okay? Eu tenho esse caso de uso, que é do Strava Labs. Strava é um site para quem gosta de andar de bicicleta. E aqui, no caso, eu tenho as pessoas, elas baixam esse aplicativo no smartphone, ok? Então começam, né, a seguir as suas trilhas, pessoas que fazem trilhas. E, nesse caso aqui, nesse mapa, em tempo real, vai atualizando os pontos
em que as pessoas vão enviando o seu posicionamento. Ok, mas não é só esse mapa que eles têm também esse mapa aqui muito legal, que é um mapa que demonstra, aqui então nós estamos notando, né, o uso de alteração de estilos do mapa, ok, com a biblioteca de mapa de calor, a biblioteca de heatmap. Perfeito. Então, aqui pega a base histórica, ele fala aqui, né? Então, esse conjunto de dados inclui 77 milhões, e lá vai pedrada, okay, de bicicletas, né? Então, de pedaladas, e corrida também, 19 milhões. Perfeito? E aqui eu posso mudar alguns atributos, né, do meu mapa, mas o mais interessante é esse em azul mesmo. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar, então, é a possibilidade de eu alterar completamente o mapa. Perfeito? Então, aqui eu tenho o mapa de Westeros, Game of Thrones, ok? Tenho certeza que vocês assistem também a Game of Thrones. Então, aqui eu substituí, ok, o mapa do Google pelo mapa, ok? Não sei se está certo Westeros, eu acho que é Westeros, eu não tenho certeza se é. Então, aqui eu tenho King's Landing, perfeito. E aqui eu posso, então, né, eu tenho o guia de episódios, então vamos acompanhar o Eddard Stark. Começou em Winterfell, no episódio 1, e ficou lá em Winterfell até o episódio... Nossa, ele ficou bastante. Não pode ter sido tanto assim. Aqui deveria atualizar. Ok. Mas tudo bem. Aqui, então, é só mostra, né? Não sei porque ele não está atualizando agora, mas por onde o personagem vai passando, ok, no mapa de Game of Thrones. E existem vários mapas. Existem mapas de jogos. Então, por exemplo, World of Warcraft, né, também existe um Google Maps de World of Warcraft. Né? E basta a pesquisa simples na web para você ter acesso a esses exemplos. E aqui um site muito bacana, lançado recentemente, o Senac. Ele contratou, ok, uma empresa para bater fotos no formato do Street View e utilizou o Google Maps API para criar a experiência de Street View dentro da Universidade do Senac. É um site muito bacana, ok? Tem marcadores com vídeos associados, tem a planta da universidade, ok? Eu posso fazer um acesso direto, ok? Às instalações. E aqui, então, só a título de curiosidade, a API do Street View, eu não sei se vocês notaram isso, ela não tem esse círculo ao redor da mãozinha. Deixa eu ver. Ele não tem suporte a esse círculo ao redor da mãozinha, ok? Mas era, né, um requisito fundamental do Senac. Eu preciso da navegação através da mãozinha. Então, essa mãozinha, né, juntamente com o desenvolvedor de um parceiro nosso, ok? Ele fez em SVG, e a gente criou, né, nós juntos criamos um algoritmo baseado no posicionamento da mão, então verificar qual seta está mais próxima e seguir a seta. Ou seja, não é uma funcionalidade nativa. A funcionalidade nativa do Street View hoje é a navegação só pelas setas. Mas, né, na natureza, nada se cria, se destrói. Ok, tudo se copia, então aqui está o código, depois é só vocês acessarem também para recriar essa navegação através da panqueca, a pancake, que nós usualmente chamamos.
E agora vamos para o nível 3, né? O especialista. Para alguns, o Garrincha foi o melhor jogador do mundo, mas, com certeza, ele foi o melhor ponta direito do mundo, ou seja, um especialista. Então, nós já vimos, né? Uma aplicação simples, okay, para criar mapas, para brincar de mapas. Uma aplicação que vocês, aqui a maioria, já estão familiarizados, que é o Google Maps API. Ok, Kenzo, mas qual é o próximo nível, o nível especialista? É o Google Maps Engine. Ponto. Não tem light. Tá? Então, o Google é craque também em criar nomes para nos confundir. Então, nós temos o Google Maps Engine Lite e o Google Maps Engine, que nós, em geral, chamamos de Google Maps Engine Platform. Plataforma, perfeito? Nesse caso, o que ele faz? Okay? Ele armazena os seus dados e os processa. Okay? Então, ele é um carro-chefe no mundo enterprise, mas eu estou mostrando aqui para vocês porque tem uma característica que foi lançada há pouco tempo, que é muito interessante, que é conta gratuita. Okay? Claro, não são os mesmos limites de uma conta corporativa, perfeito, mas é o suficiente para você poder subir, né, informações e poder manipular os seus mapas de uma forma um pouco mais complexa do que o Google Maps Engine Lite. Okay? Como ele funciona, então? Okay? Nós temos aqui o mapa base do Google, as diversas camadas, Street View, imagens de satélite, imagens de 45 graus, okay? As cidades 3D, e nós temos os locais, ou seja, o Google Places, que são informações que nós administramos. Agora, e se você quiser colocar informações que você administra e que são mais complexas do que criar um mapa no Google Maps Engine Lite? Okay. Para isso, utilizamos o Google Maps Engine Platform. Eu tenho uma demo aqui. Não é uma demo, é a ferramenta de administração do Maps Engine. Trabalha com conceitos bem simples. Então, eu tenho fontes de dados. Com as minhas fontes de dados, eu gero camadas. Com as minhas camadas, eu crio mapas. Vou pegar um mapa que eu criei, chamado Agricultura. Fui no site do Ministério do Meio Ambiente, baixei algumas camadas. Perfeito? Vou mostrar para vocês o produto final depois. Tenho um mapa criado. Então, o que eu fiz? Vamos pegar aqui as fontes de dado. Nas fontes de dado, deixa eu colocar aqui Kenzo. Nas minhas fontes de dados, eu posso colocar imagens de satélite, posso colocar plantas, vocês estão vendo? Sim, estão vendo. Eu posso colocar plantas, eu posso colocar arquivos que nós chamamos de arquivos vetoriais, né, que são conhecidos mais usualmente como limites de municípios, de países, de estados, ou seja, tenho uma série de dados vetoriais que a plataforma do Google Maps Engine suporta. Com essas fontes de dados, eu posso trabalhar os meus mapas. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma fonte de dados interessante. Incidência de seca. Vou olhar o meu preview. Então, aqui tenho um conjunto de polígonos azuis, tenho alguns atributos associados a eles, perfeito? Mas com essa fonte de dados, eu posso criar camadas, ou seja, eu vou tematizar esse dado. Então, com aquele atributo, eu comecei a tematizar. E o dado está armazenado na nossa nuvem. Então, já tivemos aqui algumas apresentações sobre Cloud Platform. Okay? E essa é a nossa plataforma para dados geoespaciais. Plataforma na nuvem para dados geoespaciais, onde você faz o upload dos seus dados, tematiza, cria mapas interessantes. Okay?
E o produto final, ele gera... Só fazer a atualização aqui do mapa. Token de autenticação, WALF2, vocês bem conhecem isso. E aqui eu tenho camada de vegetação, aquela camada de incidência de secas, que eu posso cruzar os dados com precipitação média anual, né, desde 1960 até 2004, 2002. Então, aqui eu faço o upload dos meus dados, perfeito. E aqui eu coloco hidrovias, ferrovias, os portos, ou seja, os meus dados. Tudo armazenado na nuvem, então com toda a segurança, com toda a performance que o Google te dá, com toda a escalabilidade. E, além disso, né, os mapas que você cria no Google Maps Engine, você pode torná-los públicos e disponíveis numa galeria que lançamos recentemente também, chamada Galeria do Maps. Então, diversas empresas, no mundo estão disponibilizando seus dados. Aqui é uma subpágina da National Geographic, e tenho uns mapas do Brasil aqui. E você também pode criar os seus mapas e torná-los públicos disponíveis. Além disso, essa galeria dos mapas é uma fonte muito boa, né, para você poder ter dados, para você poder fazer download de dados de outras empresas. E aqui são alguns casos de uso. Então, eu tenho o site da TIM, Portas Abertas, em que você vê as antenas ativas, antenas recém-instaladas. Nesse caso, eu não tenho antenas recém-instaladas. Aqui eu coloquei, né, o CEP da rua onde eu moro. E essa camada do sinal 2G, ela está armazenada no Google Maps Engine. Mesma coisa com o site da Claro. Aqui eu já estou vendo o sinal 4G deles, também é em Campinas, perfeito. E eu estou... Os dados, então, eles têm softwares especializados que geram os polígonos, perfeito? Esses polígonos, então, eu faço o upload para o Google Maps Engine e disponibilizo os meus mapas. Ups. Só que, nesse caso, do Google Maps Engine, tudo aquilo que eu mostrei para vocês na ferramenta de administração, eu também tenho na API. Então, fazer upload dos dados, fazer a manipulação, criação das camadas, tudo isso eu também faço através da API do Google Maps Engine. Tem um tutorial muito bacana também para quem está iniciando. E vamos chegar agora ao último nível, ao nível do mestre. Então, já estudei Google Maps Engine Lite, né, Google Maps API, Google Maps Engine. Qual é o próximo produto? Falamos tanto hoje no I/O, de mobilidade, não poderia ser diferente. Então, lançamos, foi no final de 2012, quase 2013, que lançamos as novas versões do SDK para desenvolvimento em iOS, e da API para o Android. Então, na página principal de desenvolvedores, existem diversos exemplos que vocês podem olhar, vocês podem baixar o SDK, vocês podem baixar a API do Android. Existe um showcase aqui com WhatsApp, tudo bem, eu acho que ninguém utiliza a função de mapas do WhatsApp, mas está lá, né? Eu testei ontem e tem a funcionalidade de disponibilizar a minha localização no Maps. Então, aqui, diversos exemplos de como desenvolver, não, esse aqui é um Street View, mas de como desenvolver utilizando as nossas APIs de mobilidade. Agora vocês podem me perguntar, Kenzo, por que eu vou desenvolver na API de mobilidade? Vou criar um portal em JavaScript, vou adaptar o portal e perfeito. E é o que, na verdade, algumas pessoas me falam, mas aí elas vão fazer demonstração no dispositivo de mobilidade, fica lento, né? Porque o motor gráfico do Google Maps para os dispositivos de mobilidade é diferente do JavaScript. Em JavaScript, nós ainda utilizamos tiles, ainda utilizamos quadradinhos de PNG, e no Google Maps já estamos usando mapa vetorial, muito mais rápido.
Algumas funcionalidades adicionadas recentemente para quem manipula o Google Maps. E temos aqui o Street View, né, para o Android, foi lançado recentemente. Okay? Então, já existia para o iOS desde o seu início. Não me perguntem por que só foi lançado agora o Street View para Android, mas foi lançado, felizmente. A possibilidade de adicionar marcadores, então, agregadores de marcadores, perfeito, ou customizar os marcadores, aqui eu tenho algumas fotinhos, e a API de heatmaps para os dispositivos de mobilidade também. E a aplicação que nos vem à cabeça quando pensamos, em mobilidade, temos como exemplo o EasyTaxi. Provavelmente todos aqui, né, têm instalado uma aplicação mega famosa, perfeito. E para eu visualizar os dados, utilizando um app específico, se você for no Google Play e procurar Google Maps Engine, existe uma aplicação, em que você pode visualizar os dados do Google Maps Engine Lite e do Google Maps Engine. E vamos lançar um SDK daqui a pouco para esse produto também. E tem o nível extra. Então, depois que nós terminamos de jogar um RPG bacana, um Skyrim da vida, né? Ficamos mais de 100 horas, e aí termina o jogo, fica aquela sensação, você fica olhando para a tela, nossa, né? Queria jogar um pouquinho mais, queria ter cenas de créditos adicionais, né? Agora todo filme tem cenas adicionais. Eu tenho aqui meu nível extra, Só que o nível extra é só, né? Porque mobilidade não é mais o futuro, é o presente, O que nós vamos fazer no futuro? Então, eu quero, né? Eu gostaria, né, de estar olhando aqui, né, para próximo dono de startup, para aproveitar a próxima onda. E qual é a próxima onda? O que você deve fazer, então, né, para ser o mestre dos magos, né, em termos de desenvolvimento para Maps, utilizando as nossas APIs? Uma coisa que foi bastante apresentada hoje é a questão do Android Wear. Então, eu tenho um componente, né, de navegação no Android Wear, então é você fazer uso disso, perfeito? E o próximo é Google Glass. Aqui eu tenho um exemplo bem simples, e vocês podem ter acesso hoje disso, essas APIs já estão disponíveis como preview, que é a parte de location. Você tem que baixar o SDK. E aqui é um exemplo bem simples para fazer uma navegação utilizando o Google Glass. Perfeito. Porque hoje a gente já está pensando, né, o mapa não é mais o foco. O foco é o contexto, né? Se vocês olharem os nossos vídeos sobre Google Maps, essa palavra ela sempre é muito forte. Contexto. O que é contexto? É onde nós estamos e o que existe ao nosso redor e o que podemos fazer em relação a isso. Como podemos aproveitar melhor o que está ao nosso redor, né? Seja coisa simples, seja restaurante, seja uma loja de brinquedos, seja uma loja de presentes, algum lugar que eu preciso ir, o aeroporto. Então, para isso, a gente vai utilizar cada vez, né, mapas mais simples, né, nesse termo de visualização, mas que foquem em localização, foquem no contexto. Perfeito? Meus amigos, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Aqui está o e-mail, fico à disposição. E agora vou abrir para perguntas.